E eu quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus 24, o versículo 15. Quando, pois, virdes a abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui nós vemos o próprio Jesus, um dos capítulos proféticos de Mateus, um dos capítulos mais importantes da Bíblia, um capítulo profético, expresso pelo próprio Jesus, e ele diz, olha, que falou o profeta Daniel. Então o próprio Jesus citando aí este profeta. Às vezes a aparente derrota, não é mesmo? Às vezes o fracasso real que nós vimos e ouvimos e vivemos nesse mundo, talvez pode tornar mais fácil de vivermos quando nós descobrimos as maravilhas que a fé em Deus pode realizar. Ainda que seja um prisioneiro, ainda que seja um escravo em uma terra pagã, porque Daniel foi um destes. Uma aparente derrota, ali se via vitória. Se via ali um homem de Deus no lugar certo e no momento certo. Às vezes as pessoas perguntam, mas para que estudar o livro de Daniel? Existe pelo menos 3 razões importantes para estudarmos o livro de Daniel. Porque, primeiramente, ele é um livro inspirado por Deus. Segundo, porque ele é especialmente dirigido às pessoas que vivem no tempo derradeiro da história terrestre, o tempo do fim. E terceiro, porque ele proporciona esperança, otimismo neste tempo de crises sucessivas. O livro de Daniel traz esperança para esse momento de violência, de tanta agressividade, de tanta confusão, relacionada às crenças fundamentais na palavra de Deus. Um momento singular da história humana, em que o mundo vive em crise política, em crise da saúde, em crise social de todos os aspectos possíveis, mas o livro de Daniel, ele nos traz esperança. Portanto, é importante estudarmos, primeiramente porque ele foi inspirado por Deus, e segundo, porque ele é dirigido a nós que vivemos nos tempos finais da história, e segundo, porque ele nos traz esperança, traz otimismo. E ao estudarmos o livro de Daniel, nós vamos ver esse otimismo exposto nestas profecias, né? Então, eu e você não podemos deixar de estudar um pouquinho de Daniel, encontrarmos esse otimismo, esta esperança, o plano de Deus para toda a raça humana. O livro de Daniel, ele é dividido em pelo menos 2 segmentos. Primeiro, profecia, e depois, história. Exatamente, profecia e história. As profecias, elas tratam dos grandes eventos através da história, os quais apontam para um período chamado tempo do fim. As grandes profecias relacionadas ao tempo do fim. As histórias de Daniel, elas ensinam como nós podemos nos preparar para o tempo do fim. Veja que é importante entendermos isso. Porque essas histórias, elas falam de coragem, elas falam de esperança. É por isso que é importante vermos as histórias em Daniel. As histórias em Daniel revelam as narrativas que mostram coragem, mostram fé, mostram esperança. E as profecias indicam
Quando é que mais precisamos de exercer essa fé? Exercitar esta coragem e termos muita esperança. E na verdade, dentre todos os livros da Bíblia, Jesus, ele chama a atenção para vários livros, mas ele fala do profeta Daniel. Portanto, Jesus ele dá destaque ao livro de Daniel. Quem lê, entenda. Portanto, Jesus estava chamando as pessoas a lerem o livro de Daniel. E Jesus, então, ali no Mateus 24, que eu li logo no início, Jesus dando destaque. Por quê? O livro de Mateus 24, onde Jesus ele se refere ao livro de Daniel e outros textos da Bíblia, mas ali era um capítulo profético relacionado aos tempos que, logo, os tempos futuros de Jesus ali, estava profetizando sobre Jerusalém, destruição de Jerusalém, a fuga, o cerco de Jerusalém, mas ele estava também profetizando tempos do fim, onde fala de fomes, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerra. E Jesus estava ali advertindo, no livro de Mateus 24, também relacionado ao livro de Daniel, falando sobre os tempos difíceis que o mundo passaria. Então Jesus, ele pega o livro de Daniel, faz as suas aplicações para os seus dias, para os dias futuros, e Jesus então dá um destaque importante nas profecias de Daniel dentro do livro de Mateus 24, né? E Jesus, então, ele antecipa as condições sociais do nosso tempo. No livro de Mateus 24, citando o profeta Daniel, advertindo ali sobre os lares desfeitos, né, que são tantos, divórcios, conflitos familiares, o aumento vertiginoso do crime dos nossos dias, a questão da natureza, a ação da natureza, trazendo muitos problemas para a humanidade. Então Jesus antecipa estes eventos que também estão relacionados no livro do profeta Daniel. Portanto, Jesus disse, olha, quem lê, entenda. Por isso é importante entender o livro de Daniel, é importante estudar, né? Quando nós lemos o profeta Daniel, parece uma crônica atualizadíssima dos nossos dias. É por isso que Deus deu destaque, né? É por isso que Jesus deu destaque, porque saberia que eu e você precisávamos de entender o porquê está acontecendo essas coisas. Por que Daniel registrou isso tantos séculos antes do próprio Jesus, né? Antes de mais nada, nós precisamos de entender que este é o propósito da profecia. Apresentar o acontecimento antes do acontecimento. Falar do acontecimento antes do acontecimento. Essa é a base profética, né? E isso é importante porque habilita o povo de Deus a se preparar para o futuro. Olha, o profeta já disse. Então, quando acontecer, nós estamos atentos, estamos ligados, estamos sabendo, porque a profecia já dizia que ia acontecer. E quando se confirma a profecia, a nossa fé, ela cresce, a nossa esperança cresce. Nós sabemos que quem falou, quem inspirou, foi o próprio Deus. Portanto, o cumprimento das profecias, ela traz esperança para nós, que passamos a confiar e saber que são as palavras de um Deus poderoso através de um profeta inspirado. Portanto, a profecia nos alerta, por isso nós precisamos de ter a profecia como base da nossa crença. Outra questão interessante é entendermos o cumprimento. O cumprimento se cumpriu. Aí você diz, nossa, como a Bíblia é verdadeira, como ela não falha. É um livro escrito
há mais de 1.600 anos antes de Cristo, começou a ser escrito, e até hoje ela continua sendo atualizada. Então nós passamos a ter confiança na Bíblia Sagrada. Por isso que é importante estudar a profecia, encontrar resultado do que foi dito pelos profetas 1.600 anos antes de Cristo, né? Que a Bíblia teve aí um período de mais de 1.600 anos para ser escrito, né? Começa por volta do ano 1500 antes de Cristo, vai até aproximadamente o ano 100 depois de Cristo. E aí nós podemos entender que a Bíblia não é um mito. Passamos a entender que a Bíblia não é uma alegoria. Passamos a entender que a Bíblia não é um drama histórico. Ela é real, é verdadeira, é portadora da palavra de um Deus criador, um Deus onipotente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Aí nós criamos na palavra de Deus, porque foi dito e se cumpriu. E quando nós estudamos o livro de Daniel e vemos o cumprimento ao pé da letra, ele falando sobre as nações, os reinos do mundo, as profecias vão se cumprindo exatamente como ele foi especificando ali, inspirado pelo Espírito Santo, nós passamos a entender que a profecia, ela traz confiança, ela traz esperança, credibilidade na Bíblia e no Deus da Bíblia. Por isso que é importante estudarmos a Bíblia, tá certo? Ela traz credibilidade, porque no mundo cheio de problemas que vivemos, no mundo cheio de crime, no mundo cheio de situações que nós não gostaríamos de ver, de viver, nós precisamos de alguma coisa aqui que conforte o nosso coração, que nos traz esperança, né? Que nos traz, assim, um despertamento. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, disse Jesus. Então nós podemos aqui depreender claramente que Jesus recomendava a leitura, a compreensão das profecias de Daniel. Ali nós temos um conselho abalizado de Jesus. Mas há pessoas que não querem dar crédito à profecia. Tem pessoas assim. Eu estou falando especificamente do livro de Daniel, mas de tantos outros profetas, tem muitas pessoas que não querem dar crédito. Tudo bem, cada um tem a sua escolha, né? Muitos historiadores, muitos eruditos, eles dizem que o livro de Daniel foi imaginação, fruto da imaginação desse profeta, fruto da imaginação dele. Mas muitos até dizem que Daniel escreveu as profecias depois que aconteceu. Olha, Daniel viu o que aconteceu, ouviu o que aconteceu, leu o relato e depois ele escreveu. Isso para desmerecer a confiabilidade do profeta Daniel. Porque não pode um profeta escrever tanta coisa e cumprir-se tão corretamente como profeta. Por isso muitos querem questionar a precisão da profecia de Daniel. E de outros, né? Estou falando especificamente de Daniel. Não, Daniel não foi inspirado, ele foi as imaginações dele, ele primeiro estudou o que aconteceu, depois foi escrever. Sabe, meus queridos, pessoas tentam tirar da nossa mente a esperança, a fé, a convicção na palavra de Deus. E hoje em dia, nós sabemos que a arqueologia, outros historiadores não inspirados confirmam as profecias. Tantos outros historiadores daqueles dias escreveram os acontecimentos que a profecia falava. Existe abundância de evidências hoje, comprovações científicas hoje, através da arqueologia e de outras formas, falando da veracidade dos acontecimentos de que falou o profeta Isaías, ou melhor, o profeta Daniel, né? Portanto, nós vemos aí a importância de estudarmos a profecia, e principalmente o profeta Daniel.
O Senhor, Ele quer que nós buscamos a mensagem dessas profecias, porque elas são importantíssimas para a nossa vida, nos nossos dias, na atualidade. Portanto, uma coisa que eu preciso entender dentro do profeta Daniel, é que as profecias de Daniel, ela tem uma época específica. Como assim, Daniel? Se você pegar o livro de Daniel, capítulo 12, verso 4, você pode abrir a sua Bíblia aí, e diz assim: e tu, Daniel, fecha essas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Veja com muita atenção. O verso 6 diz assim: e ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E aí no verso 8 diz o seguinte: eu ouvi, porém, e não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? No verso 9 ele responde: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. O verso 13: tu, porém, vai até ao fim, porque você repousará, você estará na tua sorte, no fim dos dias. Portanto, se você olhar com bastante atenção estes versos, você vê uma palavra que ecoa assim, muito forte, no refrão desses versículos. E a palavra é fim, tempo do fim, fim. Percebeu? Desculpe. Fim. Portanto, a profecia de Daniel, ela teria uma aplicação muito específica para o período do fim. Estamos, de fato, vivendo no tempo do fim. Ou você pergunta: Daniel, estamos vivendo no tempo do fim? Ora, quando você olha o cumprimento das palavras de Daniel, por que Daniel diz assim, olha, para o tempo do fim? Por quê? É bom a gente entender o seguinte: Daniel escreveu, e o anjo disse: Daniel, cerra as palavras desse livro, sela a palavra desse livro até o tempo do fim. Se você estudar os grandes estudiosos da Bíblia, ler sobre os grandes estudiosos da Bíblia, você vai perceber que o livro de Daniel não tinha uma boa compreensão até por volta do século 14, 15, por aí. Daniel, ele não tinha uma compreensão bastante clara. Os estudiosos da Bíblia não compreendiam Daniel. E se você perceber, os grandes estudiosos como Lutero, os grandes reformadores outros grandes teólogos estudando Daniel, você vai perceber que depois do século 16, 17, começa a haver uma abertura para a compreensão do livro de Daniel. Até então, não havia assim muita compreensão. É isso que a profecia está dizendo: sela até o tempo do fim. E quando você estuda as profecias, você vai perceber que esse tempo do fim, ele tem um início aproximadamente, não se dá a data exata. Os grandes teólogos, estudantes da profecia de Daniel, Apocalipse e de outros profetas, eles dão destaque aí para o ano de 1700 em diante, e muitos chegam a dizer que o tempo do fim, eles são aí da metade do século 18 em diante, tempo do fim. Então, Daniel diz: até o tempo do fim, você vai repousar, Daniel, você vai descansar. Significa, Daniel, você vai morrer, mas a profecia vai se cumprir lá no tempo do fim. Você vai estar tranquilo, repousando, você não vai ver esse cumprimento. É isso que está dizendo. Então, ela tem um cumprimento. Muitas coisas aconteceram antes que tinham relação com a profecia de Daniel. Só que a compreensão, ela começaria
nenhum tempo específico. Percebe? Sabe, meus queridos, e quando nós olhamos hoje, nós vemos vivemos um momento crítico, conflitos étnicos, conflitos tribais, explodindo pelo mundo afora, um tempo de grandes momentos de enfermidades, né, como a pandemia aí da Covid-19 e tantas outras que já surgiu, que matam muito mais do que a Covid-19. Um tempo em que a natureza causa muitos desastres, né? Frequentemente assustadoramente violência da natureza, violência humana, tudo de crueldade acontece, uma política corrompida, a desunião da família, a família se desintegrando, sabe, uma instabilidade social profunda, percebe? Portanto, meus queridos, nós começamos a entender que as profecias de Daniel, de Apocalipse, dos grandes profetas bíblicos, dos menores profetas bíblicos, elas é de vital importância para a nossa vida agora. Portanto, estude, meu querido, vamos junto estudar. A Bíblia ela tem 66 livros, importante, todos eles são significativos, todos os livros da Bíblia são supremos, mas o livro de Daniel teve destaque pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Portanto, aceite o conselho do Mestre Jesus, estude o livro de Daniel, confira ele, relacione ele com as profecias do Apocalipse, e você vai ver os grandes momentos da história final desse mundo, né? Nós vemos ali Daniel, a palavra Daniel, Dan, vem aí um sufixo, Daniel. E quando você liga essas duas, vamos dizer, essas duas palavrinhas, Dan e El, você vai chegar a um significado que vem lá da palavra dos judeus, né? Dos judeus lá, da tribo dos juízes lá. Você vai ver esse prefixo que vem das tribos dos juízes e significa Daniel. O significado é o Deus da justiça, ou meu Deus é justiça. Então, ela significa literalmente o Deus da justiça e do julgamento, a palavra El, certo? E nós vamos entender que o Deus juiz, nos dias de Israel, o juiz era quem consertava tudo, né? O juiz é quem resolvia os problemas. E os reis da época, além de ser reis, eles eram juízes. E aqui o livro de Daniel é a expressão clara do Deus do julgamento, o Deus que vai consertar tudo. Por isso a palavra Daniel, Elohim, né? Deus revelado como o Deus do juízo, Elohim, ou Elohim, né? Deus do juízo. Deus é justiça, Deus julga, certo? E a expressão da palavra Daniel, o Deus que julga, o Deus de justiça, ela tem a expressão do Deus que se assenta em seu trono. Reinos surgem, reinos caem, mas o Deus da justiça, ele tem prerrogativas eternas, tem prerrogativas divinas, segura. Ele é que segura o destino das nações em suas mãos.
Ele é quem consertará tudo. Daniel significa, lá do grego, lá do hebraico, lá dos termos judaicos, né? O Deus da justiça, aquele que vai consertar tudo, aquele que trará justiça à humanidade, aquele que vai acabar com essa grande controvérsia entre o bem e o mal, ele que vai colocar os pontos aí entre o que é certo e o que é errado, ele que está a batalhar pelo seu trono, porque ele é o Deus da justiça. O inimigo queria tomar o trono de Deus, Satanás queria tomar o trono de Deus, mas Deus continua comandando de seu trono. Ele é o Rei Supremo, ele é o justo, o juiz, aquele que não há imperfeição alguma, percebe? Por isso a palavra Daniel, nome muito interessante. Deus da justiça, Deus julga, Deus é juiz. Percebeu? Esse é o significado da palavra Daniel. Nos dias do povo de Israel, os nomes eles tinham muitos significados e significados importantes. E os pais gostavam de colocar nome nos filhos que tinham significados importantes. Hoje as pessoas não dão muita importância para isso, mas o povo judeu ainda eles dão importância até nos dias de hoje, né? Portanto, a palavra Daniel vem o Deus da justiça, aquele que dará cabo da injustiça, aquele que porá fim ao mal, aquele que restaurará tudo, aquele que consertará tudo, aquele que fará justiça, Deus da honestidade, o Deus que fará tudo novo. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver aí Daniel, lá no capítulo 1, né? No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou Jerusalém. 2 cidades aqui, percebe? 2 cidades. Uma, Babilônia, que cerca Jerusalém, e a outra, Jerusalém, que é cercada. 2 reis, Jeoaquim, governador de Jerusalém, e Nabucodonosor, governador de Babilônia. O centro da rebelião mundial na época era a Babilônia. Babilônia, o centro da rebelião contra Deus. Centro da confusão, centro do pecado, da apostasia. Babilônia. Babilônia. A poderosa nação, a poderosa cidade, né? A poderosa cidade. Cidade-nação, podemos assim dizer. Ela ataca Jerusalém, ou seja, ataca a Deus, ataca os fiéis. Veja bem, ele ataca os fiéis, assalta Jerusalém, que representa o povo de Deus, Isto está dizendo o seguinte: o errado ataca o certo, e Jerusalém cai na mão de Babilônia. Ou seja, o erro prevalece sobre o certo. A cidade da verdade, que é representada por Jerusalém, é atacada por Babilônia, a cidade que representa a mentira, o que é errado, o que é falso. Às vezes alguém já comentou com você o fato de que Deus é tão bom. Por que ele permite o crime? Por que ele permite tantas tragédias? Por que parece que o mal ele está triunfando sobre o bem? O errado triunfando sobre o direito? Se Deus é tão bom, por que ele deixa uma mãe com uma criança de colo? Uma mãe com câncer, uma criancinha de colo, ou uma criancinha se formar no ventre já doente. Se Deus é tão bom,
Você pode estar perguntando por que que uma família passa pelo divórcio, trama do divórcio. Se Deus é tão bom, por que um rapaz de 18 anos sofre um acidente de carro? Um motorista bêbado sai ileso e o jovem inocente morre. Por quê? Você fica perguntando. Por que uma pessoa tão saudável, um cristão, fica paraplégico, por exemplo? Se Deus é tão bom, por que o erro parece que está entronizado no coração das pessoas? Sabe, existe um poema de Hans Hasselhoff. Ele diz: a verdade sempre no cadafalso, o errado sempre no trono, mesmo que o cadafalso ameace o futuro. Além da incerteza desconhecido, existe um Deus que cuida dos seus filhos. Amados, Deus é bom. Ele é que dirige os destinos da nação. Mas sempre, meus queridos, a verdade vai estar perseguida, assaltada, esmagada, pisada pelo erro. Sempre Babilônia vai prevalecer até que Deus, o nosso juiz, aquele que faz justiça, ele virá e fará justiça plena. Tenha certeza, tenha convicção disso. Ele virá e fará justiça plena. Deus é amor, mesmo em meio de todas estas situações, ele continua sendo amor. Mas o inimigo, ele tem lutado para que você não veja o amor de Deus, só veja as obras do maligno. Mas olhe para trás, não esqueça as bênçãos de Deus na sua vida, não esqueça o amor de Deus por você. Nós poderemos cair no erro se esquecermos o quanto Deus já tem nos abençoado. Continuaremos no próximo programa, se Deus nos permitir, esse estudo tão importante do livro de Daniel. Eu convido você a estar comigo e chamando seus amigos, convidando seus amigos para estar conosco. Nós queremos mandar o nosso abraço para Maria também, que está ligadinha conosco. Não foi possível, Maria, tocar a sua música, né? Mas no próximo programa nós temos a Durvalina também, né? Oferecendo para Ana, é isso? Né? Ligadinho também, está pedindo oração pela sua família e pelos amigos, que Deus esteja abençoando também a Durvalina, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e vamos orar para encerrar. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está no trono, o Senhor cuida, embora pareça que o